Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite, Jefferson, Florestan, querida Tereza, Sara. É uma honra estar aqui com você. Boa noite, Tarso. Abraço. Ô, Tarso, boa noite. Eu te perdi de voz, sabe? Tem tempo que a gente não fala. Muita alegria ter você aqui. Muita alegria para mim, Tereza. Saudade de ti. Do Tarso, eu queria aproveitar, já que a gente estava falando de pesquisa, para você contar para a gente como é que está a disputa eleitoral aí em Porto Alegre, né? Maria do Rosário e o prefeito Mello, que está indo para a reeleição. Olha, a Maria do Rosário está batendo todas as surpresas, no bom sentido. Né? Ela era vista como uma candidatura que se apostava num segundo lugar, uma grande parte, inclusive, do nosso partido. E ela cresceu muito, está se agigantando na campanha, está junto já com o prefeito, que tem uma máquina de trabalho, né, muito forte, né, e reconhecidamente sem nenhum princípio. Né. Eu lembro a vocês que este é o cara que se elegeu dizendo que se a Maria do Rosário ganhasse as outras eleições, os porto-alegrenses seriam obrigados a ser cachorros. Né? Manuela. Perdão, Manuela. Se a Manuela ganhasse, os porto-alegrenses seriam obrigados a comer cachorro. Então, esse é o tipo humano e político que nós estamos enfrentando. Né? Então, a Maria está bem, vai para o segundo turno, isso já está garantido. E a campanha está tratando de fazer uma abertura, né? Um diálogo político mais amplo do que tradicionalmente a gente conseguia fazer aqui em Porto Alegre. Então, temos chance, vamos para o segundo turno e temos uma boa chance de ganhar as eleições. Acho que a questão da catástrofe climática aqui está sendo muito bem tratada, de uma maneira discreta, mas eficiente, na campanha da Maria. E o prefeito, nesta questão, ele está numa defensiva muito grande, né? Porque ele é um dos responsáveis mais próximos pelo que aconteceu. Não que não ocorresse uma catástrofe, mas pela dimensão que essa catástrofe ocorreu, foi dada pela ineficiência completa da máquina pública em fazer trabalhos preparatórios, defensivos, né, e de regularização das funções do sistema de barragem, né, das águas e o sistema de drenagem em Porto Alegre. Lembrando que ele privatizou o Departamento Estadual de Esgotos Pluviais. Como é que você vê o encerramento desse papel do ministro Paulo Pimenta como ministro extraordinário para a reconstrução do Estado? Ele vai voltar para a SECOM, mas é claro que isso não vai afetar os trabalhos de apoio do governo federal, mas a pessoa dele vai se afastar, né, vai voltar para a SECOM. Como é que você vê isso? Olha, eu não tenho a confirmação ainda dessa informação. Né? Falei hoje ainda com o Pimenta, perguntar para ele como é que ele estava e como é que ele avaliava essa notícia. O que ele falou? Porque eu ouvi no Palácio, mas não foi um anúncio oficial. Pois é, exatamente. Como eu já estive no Palácio por muitos anos, eu sei que às vezes saem notícias de fontes palacianas que não condizem com a realidade política do que está acontecendo, e sim em função de altercações do segundo escalão, ou de pretensões estratégicas já para um outro período, né, do trabalho que o governo está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Pode ser que isso ocorra, porque realmente a medida provisória que instaurou a secretaria, ela vai até o dia 25 de setembro, se não me equivoco. E o Congresso não vai votar essa medida. Então pode ser que o presidente tome uma atitude, né, de realmente construir uma outra estrutura, ou delegar esses poderes para uma outra esfera da responsabilidade ministerial. Mas não creio que haja um desgaste, né, perante o governo da figura do Pimenta, que está fazendo aqui o trabalho possível de ser feito. E nem afetará a percepção dos gaúchos sobre o trabalho que o governo federal está fazendo, né? A percepção dos gaúchos ela é diferenciada, né? Porque nós temos aqui um bloco bastante significativo no meio do empresariado, nem todo o empresariado, diga-se de passagem, mas um bloco significativo que é
na verdade, bloco bolsonarista, né? Muitos deles flertaram, inclusive, com o golpe de Estado aqui no Rio Grande do Sul. Tem um bloco de empresários que são pessoas mais profissionais, mais civilizadas do ponto de vista político, que fazem um diálogo mais aberto. E tem um juízo favorável ou crítico ao governo, ao que o governo está fazendo aqui, mas é natural, né? No curto espaço de tempo que o governo teve para repor as coisas no seu devido lugar. As medidas sociais, elas estão funcionando bem, estão sendo distribuídas de maneira eficiente pelo governo, com uma certa impropriedade administrativa que vem das prefeituras. O financiamento para as empresas ele vai sendo feito, né, de maneira adequada, mas mais devagar, né, porque tem entraves burocráticos, formais, legais, constitucionais até para fazer determinados repasses que demoram um certo tempo. Então, eu acho que o governo não está desgastado aqui, né? O governo mantém o seu prestígio político e mantém também, né, uma postura de defensiva em relação a essas movimentações que são feitas aqui, que são nitidamente eleitoreiras de uma parte do empresariado. Viola? Quem vai? Não, o Tarso, tive, uma semana atrás, acompanhei um pouco movimentos do governador de estado, e ele praticamente se assume, né, como líder de uma vanguarda do atraso, a grande oposição à União Federal, né, buscando lugar ao sol, um governador que inclusive não teve nem candidato na capital do estado à eleição deste ano, né? E ele se oferece, né, como líder desse bloco, que é o bloco do atraso aqui do Estado, disso que tu falas, desse setor bolsonarizado, né, e que tem esse papel deplorável na política. Eu não sei como é que tu está avaliando, né, a postura do governador, suas escolhas, né, esses movimentos que ele faz de vertebrar esse movimento ultraconservador do Estado, em linha direta de antagonismo com o governo federal, a despeito de tudo que o governo federal está fazendo aqui no Estado. Eu vou ser bastante discreto em falar sobre isso, né? Não só porque eu fui governador do Estado, mas também porque eu presenciei agora, quando o Lula esteve aqui, uma boa conversa entre os dois. Depois tive boas notícias de uma reunião que o governador fez com o presidente, né? Se não me engano, uma reunião que ocorreu numa viagem recente, de 3, 4 dias atrás. E o que eu posso dizer politicamente disso, né, respeitando esta liturgia das minhas funções, é que o governador tem uma dificuldade política muito grande, né? Ele perdeu as bases tradicionais aqui para a extrema-direita, perdeu as bases tradicionais aqui com o empresariado, a partir de determinados movimentos que ele fez no governo, ameaçando a retirada dos subsídios para as empresas, dando aumentos salariais difíceis de serem compreendidos, até embora justos até, mas difíceis de serem compreendidos em função da situação financeira global do Estado. Então, essas bases anteriores, elas se retiraram do governo. Então, ele está tentando recompor a sua base política, né? E eu já disse isso publicamente, então não estou colocando aqui nenhuma novidade, que essa troca que o governador está fazendo de base pode levar ele a um isolamento político estratégico, né? O Lula disse até uma frase aqui no ato que nós fizemos aqui de entrega de um conjunto habitacional, na presença do governador e na presença de outras autoridades. O presidente Lula fez até uma brincadeira com ele, que ele tinha que pensar mais estrategicamente. E eu, quando eventualmente falo com ele, também digo isso. Você tem que pensar mais estrategicamente. Se você quer ter futuro político, não é com a direita, é com o centro. E do centro para centro-esquerda. Porque a extrema-direita já está ocupada, né, por um conjunto de neuróticos, despreparados, né, fascistas, energúmenos, toda essa qualidade política, essa desqualificação política, né, que caracteriza o bolsonarismo. Então, eu acho que ele está equivocado fazendo esse movimento. Eu espero que ele tenha compreendido isso com essa última conversa que ele teve com o Lula, né?
porque o Estado ele tem que... as suas lideranças principais, se elas não se unificarem com um ponto de vista unitário em 3 ou 4 questões estratégicas para o Estado, ao invés do Estado se recuperar em 5 ou 8 anos, vai se recuperar em 20. E essa responsabilidade vai recair precisamente para quem está fazendo uma política divisionista dentro do Estado. Né? Porque é necessário formar aqui uma ampla frente, né? Em cima de 2 ou 3 pontos, inclusive que não são imediatamente ideológicos, são pontos constitutivos, né? De um grande instrumento político que tem que ser adequado para que o Estado comece a alavancar novamente, né? a sua economia, suas relações culturais e principalmente o processo de participação da sociedade na gestão pública. Então, vamos aguardar que essa conversa que o governador teve com o presidente, ela surta os seus efeitos brevemente. Tarso, eu queria que você desse aí a sua opinião a respeito do que o país está vivendo com relação às queimadas criminosas, terroristas, que estão ocorrendo principalmente nos estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso. E lembrando também que na região, ali na floresta amazônica, está ocorrendo incêndios de outra natureza, mas também criminosos, né? E hoje tem uma mancha de fogo com mais de 500 quilômetros de extensão que toma conta ali de parte da Amazônia, né? Eu queria que você falasse com a sua experiência o que isso representa, o que está por trás dessa movimentação e o que você acha que o governo deve fazer para colocar isso às claras para a população. Vou falar em 2 planos. Em primeiro lugar, um plano técnico, jurídico, policial, né? É uma experiência que eu tenho bastante acentuada na minha vida pública. Desse ponto de vista, tem uma suspeição grave, que sejam atentados articulados, né, de forma a instabilizar o país, e são, portanto, atos de terrorismo, efetivamente. Como impressão, como cidadão, a minha impressão é que são atos de terrorismo. Por que eu acho isso? Nós não podemos esquecer os precedentes dessa situação. E os precedentes estão na responsabilidade política do governo Bolsonaro, da própria figura do Bolsonaro. Vocês devem estar lembrados que um pouco antes dele assumir, ele fez o dia da queimada e falou publicamente nisso. E lá na Amazônia, principalmente, vários focos, né, de incendiários foram mobilizados para devastar uma grande parte da Amazônia em benefício da grilagem, em benefício da exploração ilegal de madeiras, em benefício da garimpagem, né, de outras atividades ilícitas que foram a uma potência, né, elevadíssima durante o governo Bolsonaro. E o que houve naquele momento? Houve o mais trágico que ocorreu para demarcar aquele período. Foi a naturalização do Bolsonaro como um político normal. Naturalização feita pela grande imprensa e naturalização aceita pelo Supremo Tribunal Federal naquela oportunidade. Porque naquele momento o presidente já deveria ter sofrido um processo de impedimento, inclusive, da sua posse. Um presidente que chama as queimadas, que fala lá no dia das queimadas. E a própria imprensa noticiou isso de uma maneira um pouco folclórica, na verdade. Não sei se não compreendia o que estava acontecendo, ou você fez de vesga para beber em 2 copos, como você diz aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, mirando, né, numa relação mais confortável com o governo e não demonstrando, acentuando, né, diretamente o que era aquela personalidade que iria chegar ao governo federal. Então, eu acho, sim, né, que existe um processo terrorista em andamento, né? E vamos ver agora os depoimentos dessas pessoas que estão sendo feitas. Eu estranhei, né, que a única informação que saiu a respeito das pessoas que foram presas foi a informação, não me lembro em que jornal, em que órgão de imprensa, que dizia o seguinte, né, foi preso fulano de tal,
Mas já está certo que ele não é do PCC. Aí eu, quando vejo uma notícia dessa, eu fico realmente impressionado, né? Antes de terminar a investigação, um jornal ou um grupo de televisão pega e dá uma informação desse tipo. Eu acho que, mas eu acho que a Polícia Federal vai chegar lá. A Polícia Federal é uma polícia que resistiu ao bolsonarismo. Resistiu não trancando o governo, mas se recusando a cometer a maioria dos atos ilegais e as violências, né, as violências que o Bolsonaro queria cometer contra a institucionalidade política do Brasil. Então, nós vamos ter respostas disso aí em 30, 40 dias, de maneira muito efetiva, na minha opinião. Olha, com a sua conhecida lucidez política e capacidade de enxergar aí no horizonte, queria que você falasse um pouco como você está vendo o país, mais numa perspectiva aí de um médio prazo, daqui para 26, considerando essas seguintes situações. Né? O governo está produzindo bons resultados econômicos, avançou com seus programas sociais, embora está tendo um retrocesso aí de uma tal de revisão, um pente fino, etc., mas os resultados econômicos não deixam dúvida. Não vamos nem falar na frente internacional, aí, a atuação, a projeção internacional do país, etc. E, no entanto, o governo não traduz isso ainda em aumento de aprovação da gestão do presidente Lula. O problema do Congresso é um calo permanente o tempo todo, o governo tendo que fazer concessões, negociar, aquilo ali é uma canseira permanente, né, com aquela falta de maioria, etc. Conflitos entre os poderes o tempo todo, está ali Supremo, Congresso, Supremo, o Executivo no meio, etc. E uma extrema-direita que não foi ainda punida pela tentativa de golpe, o judiciário com uma lentidão muito grande nesses processos, e a extrema-direita até produzindo coisas novas, como esse Pablo Marçal de São Paulo, né? O Bolsonaro muito à vontade, porque está inelegível, mas está aí fazendo campanha. Eu não sei, são tantos sinais contraditórios, né? O que a gente deve enxergar pela frente? Nós temos que partir do princípio, né, e da avaliação, me parece, que a democracia liberal ela está esgotada. A democracia liberal tradicional, né, tal qual foi constituída na modernidade originária da Revolução Francesa, ela está esgotada. Está esgotada por falta de democracia e não por excesso de democracia. O que eu quero dizer com isso? É que a forma através da qual a democracia política se estruturou, né, nos estados constitucionais do Brasil, ela não tem mais condições de efetividade. Né? Porque esses princípios que norteiam o Estado de Direito atual, eles foram soterrados por uma avalanche, né? uma avalanche de informações, de redes, de relações comutativas, de transferência de recursos, de capitais e de criminalização da política em termos massivos e globais. Né? Hoje, umas grandes parcelas do PIB dos países altamente desenvolvidos é o tráfico de drogas, tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tráfico de imigrantes. Né? Nós temos um domínio, né, do capital financeiro que combina as suas operações legais em todo o mundo com a infraestrutura ilegal, né, de transição, de transmissão de recursos, de contrabando, de tráfico de armas. Né? Tráfico de armas hoje é um elemento do PIB mundial que tem uma importância extraordinária. E o Estado de Direito, em geral, tem sido frágil para enfrentar essas questões. Né? Então, quando eu digo que a democracia liberal está em crise, eu quero colocar um ponto a favor do Brasil. Que aqui nós temos um conjunto de reações da sociedade civil que, embora assediadas pelo fascismo e pela ultradireita, estão dando determinadas respostas. Essas transformações que o Supremo Tribunal fez na sua relação com o crime organizado, e nas suas relações com a extrema-direita, elas não estão ocorrendo em nenhum país do mundo. Nem nos países. Quer dizer, está ocorrendo apenas num país,
que a Alemanha, né? Que está, na verdade, verificando e policiando e investigando as organizações nazistas. Né? Eu quero lembrar que nos Estados Unidos o presidente, né, tentou um golpe de Estado e agora está concorrendo de novo. Devia estar preso, né? E não está. Né? Então, este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o que vai determinar o sucesso da reforma da estrutura liberal-democrática do país? É o governo Lula. O governo Lula na questão do emprego, o governo Lula nas relações internacionais, o governo Lula na ajuda ao Estado do Rio Grande do Sul hoje, que é um Estado fora da federação, na verdade, com esse cataclisma, né, que ocorreu aí, que perdeu toda a sua influência política no conjunto do país, e a questão da reestruturação da base produtiva brasileira. E aqui vem uma chave, né? Vem uma chave da democracia no Brasil. Hoje, os únicos recursos que têm volumes, né, elevados de possibilidade de transmissão para o país como o Brasil são os volumes destinados à preservação ambiental e à questão climática. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul um potencial extraordinário que veio dessa tragédia. O Rio Grande do Sul pode, se isso for um entendimento do presidente da República, e eu digo entendimento do presidente da República, porque o presidente da República, que é um estadista, né, e que fez a transposição do São Francisco, esse estadista tem condições de prestar atenção nesta questão e fazer aqui do Rio Grande do Sul, dessa tragédia, uma alavanca, né, para a transformação socioambiental e climática do Brasil, dando um exemplo para o resto do país. Com meia dúzia de obras importantíssimas e com meia dúzia de relações, né, federativas que se estabeleçam com outras zonas, né, que têm uma importância para o clima no Brasil, como o Pantanal Mato-Grossense, como a Amazônia, né, como aquelas áreas mais vulneráveis do Nordeste e que têm uma capacidade de produção de energia eólica, por exemplo, extraordinária. Então, o governo do presidente Lula pode encaminhar a mudança dessa base produtiva sem abandonar a retaguarda tradicional da segunda Revolução Industrial, que é fundamental ainda para um país como o nosso. Agora, para isso precisa uma iniciativa. E essa iniciativa que certamente vai ocorrer, deve ocorrer, espero que ocorra, quando terminar a vigência da secretaria, que está cumprindo as suas funções para as quais foi destinada, ou se for renovada em janeiro do ano que vem. Essa tragédia que nos assolou, ela faz lembrar outras que já ocorreram na humanidade. E vários países saíram, né, de maneira superior do que entraram nela. Alguns saíram pior, outros saíram melhores. Eu cito um exemplo. O exemplo da Tennessee Valley Company, que foi uma estatal, né, que foi fundada pelo presidente Roosevelt para solucionar as cheias do Vale do Mississippi, dentro da crise de 29. Depois foi privatizada e se transformou em 8, 10 empresas, como os americanos fazem. Assim como a NASA é uma grande estatal, que é um carro-chefe tecnológico da economia americana. Então, fazendo uma agência desse tipo, uma agência dessa natureza, uma estrutura dessa natureza, comandada diretamente pelo presidente, com técnicos contratados, né, internamente nas universidades brasileiras, com apoio internacional, com recursos fortes que tem nas agências internacionais, para esse tipo de atividade, eu acho que o Brasil vai sair muito melhor e a nossa democracia vai se aperfeiçoar. Se o governo, nosso governo, for um governo de repetição apenas do que foram os últimos, que foram bons, isso é uma grande coisa também. Né? Vai também bloquear uma tentativa de um golpe de Estado, mas ainda com a minoridade democrática que estão submetidos países como o nosso, que têm uma dívida interna e externa muito forte, e tem grandes necessidades sociais e políticas ainda para serem cumpridas. Então, eu sou otimista em relação ao meu país. E digo que sou otimista porque nós temos um estadista no presidente da República, na presidência da República, já comprovado e já reconhecido internacionalmente. E, finalmente, uma outra questão, que é uma questão chave, que eu acho que o presidente da República está saindo muito bem, são as relações internacionais.
né? Nós temos o Mauro lá no Ministério, que é uma pessoa com muita credibilidade, eu conheço o Mauro muito bem. Temos o Celso Amorim junto ao presidente, e está se movendo, né? Está recolocando o país na globalização da política, né? E enfrentando temas muito difíceis, enfrentando com categoria. Às vezes as pessoas dizem, não, mas o empresariado está contra a manutenção das relações com a Venezuela. O empresariado é pragmático, né? Se fosse contra as relações com a Venezuela, seria contra as relações com a China também. Seria contra a relação com os Estados Unidos, que já fez dezenas de golpes de Estado aqui na América Latina. Então, não se trata disso. O presidente tem buscado, né, os espaços, são espaços sempre contingentes, sempre fluidos, sempre limitados, para ter uma política internacional com uma presença efetiva do Brasil, capaz de realizar um concerto, né, de qual o papel que o Brasil vai ocupar no processo de globalização. Só um estadista que sabe fazer isso. E o presidente está sabendo, com a sua assessoria internacional e com o seu Ministério de Relações Exteriores. Eu diria que esses são os pontos decisivos que vão desenhar o futuro da nossa democracia. Muito bem. Miola? Eu perdi aqui, a constante que eu tenho aqui na minha região é a instabilidade, né, dos sinais de internet, quando não de luz. Aqui um sopro maior do vento já derruba. Eu perdi aqui um pouco da abordagem do Tarso, mas, Tarso, deixa-me te comentar, assim, pegando esse tema aqui essa era de reflorescimento dos fascismos, né, e no Brasil, que é uma força, movimento com uma presença extraordinária, né, no debate público e, sobretudo, na representação do imaginário social. São Paulo, para mim, é um caso emblemático deste momento concreto que nós estamos vivendo. A candidatura do Pablo Marçal, que era uma candidatura que, na verdade, é muito discutível a legalidade da sua existência, é uma candidatura que, inclusive, não deveria, pelos critérios adotados pela própria mídia, não deveria ter um espaço na mídia, uma vez que não tem sequer representação parlamentar federal, não tem um deputado federal, né? E é uma candidatura que se fundamenta, sobretudo, numa estratégia burlesca, né, dantesca, mas criminosa. A institucionalidade democrática, seja ela a justiça, sistema legal, ou seja, a justiça eleitoral, ela é incapaz de enfrentar isso, inclusive no terreno onde é muito fecunda esse exercício das práticas criminosas, que é o terreno das plataformas digitais, das redes sociais. Como é que tu avalia esse descompasso entre uma realidade que nós temos mundial do reflorescimento dos fascismos e nas suas diversas expressões e que se manifestam, sobretudo, no esgarçamento da ordem existente e a incapacidade que tem as democracias e as institucionalidades democráticas de enfrentar essas realidades novas que estão confrontando a própria sobrevivência democrática? A indagação remete, na verdade, para qual é o sistema de alianças que nós podemos compor no próximo período, né? O sistema de alianças que está composto hoje, ele é herdado de toda a transição, né, da ditadura para a democracia no Brasil, e ele passou por um conjunto de governos que fizeram as mesmas alianças. Só que elas pioraram nos últimos períodos. Por que elas pioraram? Porque o crime organizado está infiltrado hoje no Estado brasileiro, em várias estruturas, né, estruturas, inclusive, de controle, estruturas policiais, estruturas, quem sabe, até de manipulação de informação dentro do governo. E isso levou a uma decomposição do parlamento brasileiro. Hoje, o parlamento brasileiro tem 3 tipos de blocos, né? Tem o bloco do crime, de maneira genérica, né? Nós sabemos disso. Tem o bloco do crime, tem o bloco conservador, ou os blocos conservadores, e o bloco da política democrática, né? E eles se integram, se dissolvem,
se influenciam reciprocamente e criam as suas pautas. Então, nenhum governo governou em condições tão adversas no seu sistema de alianças como o governo Lula agora. Porque é o momento em que todas as condições para a unidade do crime organizado, com as bancadas conservadoras, com as bancadas de extrema-direita, criaram condições para que isso aí se realizasse. Né? Porque essa transição que foi feita do governo Bolsonaro para cá, ela deixou uma herança. Então, o Bolsonaro preparou, na verdade, um outro sistema de alianças que passou a funcionar de maneira muito aguda na pressão ao governo Lula. O presidente da República perdeu o controle da metade do orçamento público brasileiro, né? Do orçamento disponível, né? Para investimentos e para programas sociais. E isso é extremamente grave. Então, o que pode nos salvar, na minha opinião, é a mudança no sistema de alianças. Então, seria muito importante que, a partir do terceiro ano de governo, né, quando abrir esse terceiro ano de governo, o presidente Lula desenvolvesse um conjunto de políticas de investimentos nas regiões, privilegiando, né, não necessariamente o Congresso, mas privilegiando as forças políticas democráticas que têm responsabilidades para dirigir o Estado nas frações federativas. Ou seja, negociando com o governo grandes obras públicas, grandes investimentos sociais, grandes investimentos em tecnologia, para estabelecer uma relação de compromisso na federação. Apenas com o quê? Com o cumprimento da lei, com a decência, com o interesse público. Isso aí vai fragilizar muito a bancada da extrema-direita e as bancadas dos crimes, né, do sistema de crime organizado, que hoje graça, né, muito em todo o país. Isso é possível de fazer, e é possível que estas eleições sinalizem melhor esta possibilidade. Isso quer dizer que a democracia do Brasil não tem risco? Não. Eu acho que ela tem risco, né? E a própria candidatura desse cidadão aí, que é o que tudo indica, é um criminoso, pelo que todo mundo fala, a própria parte da grande imprensa reconhece isso, mas também tem olhares de naturalização a respeito dessa candidatura, em São Paulo, vai ter que assumir também a sua responsabilidade, né? Porque não é possível que haja uma nova naturalização de um bandido para chegar a algum cargo público importante. E isso já foi feito com o Bolsonaro. E essa experiência é a amarga experiência que nós estamos passando hoje aqui no Brasil. É o resquício, o resto, né? O resto e é a herança dessa experiência bolsonarista. Bom, governador, ministro, amigo, Tasso, o tempo terminou. É uma alegria conversar com você. É um professor, é um mestre, né? Ficamos todos aqui, e a nossa comunidade, né, está vibrando, adoram o seu pensamento, a sua clareza com relação ao Brasil. Foi muito bom, né, Miola, Tereza? Excelente. Preciso voltar mais aqui. Obrigada, Tarso. A minha escuta de vocês me ajuda muito. Boa. Um grande abraço para você. Obrigadão. Um abraço, Tarso. Obrigado.